vez você já se perguntou por que nós não temos jogos nível AAA sendo feitos no Brasil? Será que é falta de verba? Será que é falta de desenvolvedor capaz para isso? Bom, fica ligado aqui no vídeo que eu vou comentar bastante sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou o Rafa, ou Rafael, vocês podem me chamar da maneira que vocês preferirem. Eu trabalho como programador de jogos e hoje eu gostaria de falar aqui para vocês sobre os jogos AAA, claro, no Brasil especificamente. E antes de eu falar sobre isso, pessoal, é importante que a gente entenda o que é um jogo AAA. Um jogo AAA basicamente é um jogo com um nível muito alto de produção. Então assim, o custo dele é alto. Eles gostam de chamar de AAA, ou seja, 3As, porque ele, em teoria, é elevado em tudo. Então, a trilha sonora dele, os gráficos e tudo mais, tudo que envolve ali no jogo, ele vai ser de qualidade máxima, porque o custo também é muito alto. Então, uma coisa caminha com a outra. É claro que não é bem assim que a gente vê no mercado hoje em dia, infelizmente, né, com muitos jogos AAA, né, lançando bugados aí e tudo mais. Mas enfim, essa em teoria é a definição de jogo AAA. Uma analogia que a gente pode fazer, pessoal, é com filmes e até mesmo com música. Tanto em filmes e música a gente tem produções menores e produções maiores. Por exemplo, no caso dos filmes a gente tem os blockbusters, né? Que normalmente a gente fala, aquele filme é produção nível Hollywood, ou aquele filme é de Hollywood mesmo, que é toda uma produção gigantesca, né? Um custo de produção gigantesco, um tempo até de produção alto, que vai dar o resultado lá daquele filmaço lá que a gente vê nas telonas. E no caso do jogo não é diferente. A gente tem os jogos AAA que tem custos também muito elevados. Pra gente só fazer uma comparação, vou pegar aqui o GTA V. O GTA V, por exemplo, ele teve um custo de produção de mais de 250 milhões de dólares para ele ser produzido. Então 250 milhões de dólares, pessoal, se a gente for converter isso para real, vai dar uma nota muito alta. Vai passar assim de R$1 bilhão. Então assim, vocês entendem por que começa a ficar complicado em fazer jogos no Brasil? Também, né, pessoal, tem a questão, que eu não vou entrar muito aqui, tá, em questões políticas e tudo mais, questões econômicas em si, né, por exemplo, você trazer uma tecnologia que eles utilizam lá fora, você trazer pro Brasil é muito caro. Então, tipo, o próprio motion capture. Agora, comentando sobre o cenário atual de game dev no Brasil, pessoal, os estúdios em si é uma coisa muito positiva, porque eles têm crescido cada vez mais, os estúdios, e o número de estúdios também tem aumentado. Para vocês terem uma noção, no Brasil inteiro, a gente conta com mais de 1000 estúdios de jogos no Brasil. Então, sim, dentro desses estúdios, né, pessoal? Claro que tem estúdios menores, por exemplo, de 5, de 10 pessoas, de 20 pessoas, mas ele tem crescido cada vez mais. Com acessibilidade, a tecnologia, a internet, informação e muito mais, possibilita com que as pessoas, né, possam começar a se especializar em desenvolvimento de jogos, por exemplo, e aí elas ingressam no mercado e cada vez mais vai aumentando. Sim, pessoal, dentro desses estúdios, é claro que tem muitos deles que desenvolvem para mobile, o que não tem nenhum problema, claro, mas só tô comentando isso porque é importante a gente lembrar que não são todos eles, e inclusive eu acho que são poucos, na verdade, que conseguem desenvolver jogos para console especificamente. Porque para lançar para console, eu vou fazer um vídeo um dia sobre isso, mas lançar um jogo para console, galera, é uma coisa assim bem mais complicada, tá? Mas daí a gente entra num aspecto muito interessante sobre esses estúdios, galera. Muitos dos estúdios no Brasil, assim, eu não tenho número aqui para vocês, mas dá para pegar alguns exemplos, eles fazem o que a gente chama de co-development. Co-development basicamente é você desenvolver um jogo junto com um outro estúdio, você faz uma parceria. E para vocês terem uma noção, por exemplo, já teve estúdio aqui no Brasil que desenvolveu que ajudou, né, pelo menos a desenvolver o Horizon Zero Dawn, por exemplo, que é um grande AAA aí da Sony. Então sim, eles basicamente fazem co-development, eles contratam, por exemplo, o serviço daquele estúdio específico para desenvolver certas coisas para o jogo. E isso é extremamente comum, galera, quando a gente está falando sobre desenvolvimento de jogos. E aí, pessoal, uma das coisas que eu gostaria de comentar aqui, tá? É só a minha visão. Eu basicamente prevejo que o Brasil sim caminha para um
futuro promissor em relação ao desenvolvimento de jogos. É claro que nós temos os empecilhos que eu comentei anteriormente, como custos, a questão de dólar para real, né? E tecnologia em si, tudo isso atrapalha bastante, dificulta. Talvez se vocês já tenham ouvido falar que desenvolver jogo aqui no Brasil é basicamente você ter que matar um leão por dia. É mais ou menos assim, mas as coisas estão facilitando conforme o tempo vai passando. Afinal, por exemplo, empresas como a Epic Games, né, na Unreal Engine, eles vêm fazendo um trabalho incrível no mercado de jogos em geral. Então, basicamente era isso que eu queria comentar, pessoal. Um dia eu acho que sim, a gente vai ver um jogo AAA sendo feito no Brasil, e quando eu digo AAA, eu tô falando sobre um jogo com custos milionários, tipo, altíssimos, nível... não tem como não comparar, né? Nível God of War, nível, sei lá, Call of Duty. Claro que pra gente chegar lá tem chão ainda, mas a gente caminha para um futuro promissor. Então era isso que eu queria comentar hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês puderem, deixem o gostei, ajuda bastante o canal. Comentem aí o que vocês acharam. Você acha que a gente vai ter um dia um jogo AAA sendo feito no Brasil? Como que você imagina esse jogo AAA? Então é isso, galera. Eu vou me despedindo por aqui. Bora fazer um jogo. Um abraço e até a próxima.